Déficit orçamentário recorde. 3,5 bilhões de rublos para 2024. A guerra exige enormes despesas orçamentais. As sanções também exigem enormes despesas e, por isso, não conseguem manter o déficit sob controle. A inflação real está aproximadamente 20%. Acho que a Rússia terá grandes problemas. Olhem para a economia deles, vejam a inflação na Rússia. Uma queda na produção em alguns setores da economia, transição para o controle manual, diminuição nas receitas do orçamento do Estado, aumentos sem precedentes nos preços ao consumidor. Estas são apenas algumas das consequências das sanções ocidentais contra a Rússia. Estamos realmente analisando todos os tipos de coisas que ajudam a Rússia a travar esta guerra, a fim de incluí-las na lista de sanções. Refiro-me até mesmo a itens como consoles de jogos, porque aparentemente eles os usam para controlar drones. Isto é, tentamos ser criativos, ou sanções contra produtos químicos necessários para a indústria militar russa. Menos de 2 semanas após o início da invasão em larga escala das tropas russas na Ucrânia, a federação tornou-se o país mais sancionado do mundo, ultrapassando o Irã, a Síria e a Coreia do Norte. Em meados de janeiro de 2025, os aliados da Ucrânia impuseram 24.500 restrições à Rússia. Cerca de 1/3 das sanções recaem sobre os Estados Unidos, 15% sobre o Canadá e mais de 13% sobre a Suíça. Em seguida, no ranking, estão a União Europeia, Grã-Bretanha, Austrália e Japão, calcularam os especialistas. Se olharmos em retrospectiva, as sanções energéticas são uma das mais dolorosas para o agressor, uma vez que continuam a privá-lo das receitas de exportação. Pela primeira vez, o complexo energético do país posto de gasolina foi incluído nas listas de sanções da União Europeia em março de 2022. No entanto, o mais doloroso para a economia russa foram as restrições que o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, introduziu no final do seu mandato. Em janeiro de 2025, mais de 180 navios, principalmente petroleiros da frota clandestina, as empresas petrolíferas russas Gazprom Neft e Surgutneftegas, bem como dezenas de suas subsidiárias foram incluídas nas listas. Depois, os aliados, China e Índia, viraram as costas ao Kremlin, recusando-se a descarregar a matéria-prima. Como resultado, as empresas petrolíferas russas poderão perder 27,5% das exportações de petróleo marinho, que, segundo a Bloomberg, totalizavam 2,9 milhões de barris por dia no início de janeiro. A exportação total de petróleo russo, incluindo entregas de oleodutos para a Hungria, Eslováquia e China, é maior. Em dezembro, totalizava 5 milhões de barris por dia, segundo a Agência Internacional de Energia. As perdas totais nas exportações podem, portanto, totalizar mais de 15%, estima o Alfa Bank. Escreve The Moscow Times. Já na primeira semana de fevereiro, o preço do barril russo dos Urals caiu em média $16, escreve a Bloomberg. Segundo as declarações do presidente Donald Trump, os Estados Unidos ainda estão dispostos a utilizar o setor energético como alavanca de pressão sobre o agressor. Pedirei à Arábia Saudita e à OPEP que reduzam o preço do petróleo. É preciso baixá-lo, para ser sincero. Estou surpreso que não tenham feito isso antes das eleições. Se o preço tivesse caído, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia teria terminado imediatamente. Neste momento, o preço é muito alto para manter esta guerra. Vocês precisam reduzir o preço do petróleo. Vocês vão pôr fim a esta guerra. A chamada frota clandestina russa também está sob sanções britânicas. Londres expande regularmente as listas de navios e empresas. Além disso, a Europa caminha com confiança para uma recusa de 100% do gás russo. De acordo com o Financial Times, em fevereiro de 2022, os países da União Europeia importaram cerca de 40% do seu gás da Rússia, a maior parte do qual via gasoduto. No final de 2024, a importação de gás da Rússia, incluindo via gasoduto, aproximou-se dos 16%. Também vale a pena notar as sanções na forma de congelamento das reservas do Banco Central e a Bolsa de Valores de Moscou, que complicaram criticamente a formação da taxa de câmbio. No verão de 2024, mais de 300 pessoas físicas e jurídicas, tanto da própria Rússia como do estrangeiro, ficaram sob as restrições do Ministério das Finanças dos Estados Unidos. Entre eles estão a Bolsa de Moscou, o Centro Nacional de Compensação e o Depositário Nacional de Liquidações. A negociação do dólar e do euro parou. Em outubro do ano passado, 1 em cada 10 investidores estrangeiros fugiu da Bolsa de Valores de Moscou. Como disse um dos funcionários do Ministério das Finanças americano, o objetivo das sanções é despejar areia no mecanismo da economia russa.
É justamente esse tipo de areia que não destrói tudo, mas torna o processo um pouco mais lento, mais difícil, mais pesado e menos rentável. Oleksandr Koliandr, especialista do Centro de Análise de Política Europeia, no comentário para a mídia Tempo Real. A combinação das mais dolorosas sanções econômicas e energéticas para a Rússia deram frutos. Entre outras coisas, o Centro de Análise e Previsão Macroeconômica, nos seus últimos relatórios, afirma que a taxa de câmbio subirá para 108 rublos por dólar em 2025, enquanto em 2027 estará acima de 132 rublos. A taxa de câmbio instável da moeda nacional é uma das razões para a inflação recorde na Rússia. Sim, sim. As batatas aumentaram 90,5% por ano, o repolho 42%, as cebolas 46,5% e a manteiga mais de 35%. O aumento de preço do leite atingiu 18%, do creme de leite, mais de 19%. Podemos viver sem uma ou outra coisa. É claro que os preços aumentaram, mas não temos opção. Afinal, se quiser comer, tem que comprar. Meu salário não aumenta. Na verdade, eu não tenho nada para guardar. Tudo o que ganho, eu gasto. Como resultado, cada vez mais russos contratam empréstimos e cada vez mais aqueles que já têm crédito não conseguem saldar as suas dívidas. Os juros acumulados dos cidadãos da Rússia em dezembro de 2024 ultrapassaram 600 bilhões de rublos. No ano passado, o indicador cresceu em ritmo recorde em 4 anos, relata Medusa. É um fato que a carga de crédito cresceu a um ritmo acelerado nos últimos anos. Os russos estão tentando pagar os seus empréstimos, ou seja, estão até dispostos a dar mais e a reduzir o consumo apenas para pagar aos bancos, mas a carga de crédito cresceu muito e o custo é muito alto. Ou seja, pressiona os orçamentos familiares e pode evoluir para uma crise em grande escala. Se a situação econômica se deteriorar rapidamente, haverá um desaceleramento do crescimento econômico e dos rendimentos, ou seja, será mais difícil saldar estes empréstimos. Entretanto, como lembram os especialistas, as sanções ocidentais são apenas uma das razões para a queda do nível de vida no país. Uma questão que os russos deveriam fazer ao Kremlin é por que quase 12 milhões de cidadãos russos vivem abaixo da linha da pobreza. O estado financeiro dos cidadãos russos é mais afetado pela própria guerra do que pelas sanções, já que os gastos recordes com a guerra continuam a acelerar a inflação. A inflação oficial, no final do ano passado, chegou a 9,5%, mas, na realidade, a inflação que os cidadãos comuns enfrentam ao fazer compras diariamente é muito maior. O ano de 2025 não promete à Rússia um enfraquecimento das sanções. Pelo contrário, a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá, segundo seus líderes, estão prontos para aumentar a pressão sobre o agressor pela sua relutância em parar a guerra contra a Ucrânia. Além da introdução de novos pacotes de sanções, os parceiros de Kiev estão a eliminar lacunas nos anteriores, o que significa que será cada vez mais difícil e custoso para o Kremlin contornar as sanções. Larissa Petruk, para o canal Freedom.